A sinceridade me obriga a dizer: poucas imagens conseguem causar tanto desconforto quanto essa. Principalmente depois que você entende o que realmente aconteceu ali. Porque não é só uma foto comum, é praticamente o último registro de 5 homens que, horas depois, estariam vivendo algo que se aproxima muito da definição de inferno. Presos, no escuro, no fundo do oceano, e sem ninguém vindo. E cara, o oceano me causa um certo desconforto, cara, que é bizarro. É aquela sensação de vazio de algo desconhecido olhando de volta. E cara, não é exagero. Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, mais de 80% do oceano não foi explorado, o que significa que a maior parte desse abismo permanece completamente desconhecida. E sinceramente, não é nem o que pode existir lá embaixo que mais assusta. Às vezes, o pior já foi criado aqui em cima. No dia 25 de fevereiro de 2022, em Pointe-à-Pierre, em Trinidade e Tobago, 5 mergulhadores iniciaram mais um dia de trabalho. 5 homens experientes, acostumados com o risco, acostumados com o ambiente hostil do fundo do mar. Entre eles estavam Faisal Kurban, Kazim Ali, Rishi Nagazar, Yusuf e Christopher. Eles haviam sido contratados para realizar uma manutenção em um oleoduto submarino operado pela Paleo Fuel Trading Company. Para entender o que aconteceu, você precisa imaginar um oleoduto. Não é como um simples cano, mas como uma estrutura gigantesca, fechada, escura e estreita, que atravessa o oceano por quilômetros e você nem vê. Um espaço onde, se algo dá errado, não existe saída fácil. E naquela manhã, a tarefa parecia simples: remover um tampão inflável dentro da tubulação e preparar a conexão de uma nova seção. Parte do trabalho era feita dentro de uma câmara hiperbárica, um ambiente seco no fundo do mar onde eles podiam trabalhar sem máscara. E até ali, tudo parecia sob controle. Mas havia um detalhe invisível. Sem que os mergulhadores soubessem, semanas antes, o oleoduto havia sido esvaziado, e isso criou uma diferença de pressão absurda dentro da tubulação. Algo que não foi devidamente tratado. Algo que ficou ali, esperando. E então, em questão de segundos, tudo mudou. No momento em que começaram a mexer no tampão, a pressão se equalizou da pior forma possível e um vórtice se formou. Uma força brutal, invisível, impossível de resistir, e um por um eles foram sugados para dentro do tubo. Sem avisos, sem tempo de reação. Só o impacto e depois o silêncio. No começo, a situação era tão absurda que eles nem entenderam o que tinha acontecido. Estavam vivos, machucados, desorientados, no escuro absoluto e sem comunicação. Mas aos poucos a realidade ficou clara. Eles estavam dentro do oleoduto, presos no fundo do oceano, sem uma saída óbvia. A dor da pressão, o cansaço e o desespero, tudo começou a bater ao mesmo tempo. E então veio a decisão mais importante: tentar voltar, ou tentar seguir em frente pelo tubo. Uma escolha completamente cega, 50% de chance de vida ou morte. Foi nesse momento que Christopher decidiu agir. Mesmo com medo, mesmo ferido, ele começou a rastejar sozinho, dentro de um espaço de cerca de 76 centímetros, sem visibilidade e sem garantia nenhuma de que aquilo levaria a algum lugar. E por horas ele avançou, lentamente, sentindo um corpo falhar, passando por trechos com óleo e água, partes completamente submersas. Em um certo ponto, ele encontrou tanques de oxigênio, um sinal de que talvez estivesse indo na direção certa, mas também um lembrete cruel de que o tempo estava acabando. E então, depois de aproximadamente 3 horas, ele viu uma cobertura no tubo e acima dela, luz. Mas ainda não estava salvo, então ele começou a bater no cano pedindo ajuda, até que por sorte alguém ouviu. Uma corrente foi lançada e ele conseguiu subir. Ele sobreviveu. Mas a história não termina aí.
Porque quando Christopher saiu, ele deixou algo muito claro. Os outros estavam vivos. Eles não tinham morrido no impacto, eles já estavam presos, esperando. E é aqui que a história se torna difícil de aceitar. Porque mesmo sabendo disso, o resgate não aconteceu. A Paria Fuel Trend Company alegou que era perigoso demais enviar outra equipe, e alegou que não havia segurança para uma operação de resgate. Alegou até que não tinha responsabilidade legal de salvar aqueles homens. Tentativas externas de ajuda foram barradas, e enquanto decisões eram discutidas, 4 homens continuavam dentro daquele tubo, no escuro, sem saber se alguém viria. Dias depois, uma GoPro foi recuperada, e o que ela revelou talvez seja a parte mais perturbadora de toda essa história. Eles estavam vivos, conversando, rezando, tentando se acalmar, tentando aceitar o que estava acontecendo. Eles não morreram na hora, eles morreram esperando. 5 dias depois, os corpos foram recuperados, e uma investigação conduzida pelo governo de Trinidade e Tobago concluiu que houve negligência grave. Com caráter criminoso, a recomendação foi clara: considerar acusações de homicídio corporativo, porque no fim, isso nunca foi só um acidente, foi uma sequência de decisões, ou pior, de omissões. Hoje, Christopher carrega as consequências disso todos os dias. Pesadelos constantes, traumas, e ele evita o oceano. Evita até falar sobre ele, porque diferente de nós, ele não imagina o que existe lá embaixo. Ele viu, ele viveu, e conseguiu sair. Mas os outros 4 ficaram naquele silêncio. Mas não o silêncio do oceano, mas sim o silêncio de quem poderia ter feito algo, e não fez.